Um grande prazer ter vocês aqui com a gente hoje, nessa manhã maravilhosa. Lembrando que esse programa será semanal, isso mesmo, toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, falando um pouquinho de dados no programa Manhã com Dados, que é um oferecimento da BLR Data. É isso aí, gente. Sem delongas aqui, vamos direto ao que interessa. Quero chamar aqui no palco a pessoa que vai ser responsável, vai ser o âncora desses encontros maravilhosos. Eu estou aqui hoje apenas para apresentá-lo, para vocês conhecerem um pouquinho sobre ele e também a sua jornada nesse universo dos dados. Então, eu quero chamar aqui no palco Bergson Lopes Rego. Bom dia, Bergson. Bom dia, Wagner. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Amanhã de Maravilha. sexta-feira, né? Que seja uma manhã boa e próspera para todos. Com certeza, Bergson. É um prazer ter você aqui com a gente nesse projeto. Lembrando que toda sexta-feira, né, teremos aí um encontro. Já está agendado para a semana que vem, já o tema bacana aí. Não vamos dar spoiler agora. No final podemos até falar um pouquinho, mas Isso. não vamos dar spoiler agora, não. A ideia hoje é, pessoal, conhecer um pouquinho da sua jornada nesse universo dos dados. E eu queria deixar aberto aqui agora, Bergson, para você se apresentar um pouquinho, falar quem é o Bergson Lopes Rego. Bom, vamos lá. O Bergson é uma pessoa que trabalha com dados já tem um tempinho, né? Vou começar então falando como tudo começou, né? Um pouco da minha história, né? Eu já trabalhava, né? Eu fiz na época, né, um ensino técnico, aí aquilo, né, sai da escola técnica, faz um estágio, aí na época eu tinha feito um concurso, trabalhava na área industrial, né, porque eu tinha feito técnica em mecânica, mas eu não gostava muito daquilo, né, na época terminei o curso técnico, fiz o concurso, passei, e de cara, no outro ano, comecei, não é, na faculdade, na época, fiz a faculdade de engenharia, né, engenharia mecânica, né, mas eu não gostava muito não, né? E uns 3 anos, mais ou menos, tá, eu trabalhava no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, tá? Na área industrial, e um foco muito em qualidade, né? E em 93, tá, eu tomei uma decisão, né, que lá em casa, por exemplo, o pessoal ficou maluco. Você vai largar a engenharia no terceiro ano, vai fazer um curso, né, vai trocar o seu curso superior, não é, para ciência da computação e vai ter que fazer quase tudo de novo. Eu falei, não, mas é isso mesmo, porque é isso que eu quero. Porque ali eu já começava como usuário, né, a ter contato ali com tecnologia e troquei a faculdade, né, comecei tudo de novo. Claro que aquelas matérias mais chatas, né, perigosas, cálculo 1, 2, isso aí já consegui tirar, graças a Deus, na época, né? Mas eu fui, não é, foram passando os anos, né, na faculdade, e eu precisava de um estágio para poder concluir o curso, não é? E eu consegui um estágio no próprio local onde eu trabalhava, que era o Arsenal de Marinha, né? Na época, o Arsenal acho que tinha ali 6.000 funcionários, eu acho, tá? E eu consegui um estágio, saí da área, não é, de qualidade industrial ali, e fui, na época, estagiar no departamento de informática, né? E o pessoal ainda falava departamento de informática antigamente, né? E aí, assim, teve um processo, né, de escolha, onde você vai ficar. E pelo fato do Bergson, né, ser um funcionário na época, eu era uma pessoa que estava sendo disputada ali, porque geralmente as pessoas faziam estágio, né, aí dava ali 6 meses e depois não renovava, aí vinha tudo de novo, né? E comigo não, né? Eu ia estar ali, de repente rolava uma transferência, né? Eu queria muito isso também na época. E eu fui, de certa forma, disputado. Fiz algumas entrevistas, né, com o pessoal de infraestrutura, de redes, e uma pessoa, não é, a que eu devo muito, né? Depois ela
até essa pessoa foi o padrinho do meu casamento depois, né, quando eu casei e tal. Eu conversei com ele, né, e ele, na entrevista, ele estava montando, na época, uma área de administração de dados, tá, lá dentro, e ele veio, né, com aquele clichê que nós escutamos até hoje, né, que os dados são o ativo mais importante da empresa, os dados são o novo petróleo. Isso, pessoal, o pessoal já fala há muito tempo, tá? Só que o zelo mesmo, né, até hoje não evoluiu muito não, né? E aí eu comecei a estagiar lá, né, terminei meu período de estágio, teve uma renovação, podia renovar também, né? Então, durante a manhã eu atuava como estagiário de AD e à tarde eu trabalhava lá normalmente. Aí depois veio uma transferência, né? Fui para o departamento de informática, trabalhando como AD, mas eu ainda era nível médio, né? E eu estava terminando a faculdade, né? E até tinha um concurso interno lá, tal, mas era meio demorado, era arriscado, tinha hora que alguns órgãos do governo falavam que não podia e tal. Aí eu resolvi sair, tá? E fui trabalhar na iniciativa privada como administrador de dados, né? Terminei a faculdade normalmente ali e tal, comecei a fazer meus MBAs da vida, e trabalhei muito tempo, não é, em consultorias, né, alocado em clientes de grande porte, com administração de dados, tá? E aí o que eu via, não é, assim, até porque eu tive algumas transições, né? Então, por exemplo, eu saí, não é, de um técnico industrial, fui trabalhar com dados, né? Mais ainda numa visão de jornalista mesmo, né? Que o Adeira tinha um perfil mais de analista. E trabalhei muito tempo com analista, depois eu comecei a buscar, não é, lideranças, não é? E aí comecei a atuar liderando alguns times. E aí chegou nessa hora, não é? E eu trabalhando em consultorias, não é? Eu comecei a ver coisas que, por exemplo, na minha visão, não são coisas que uma consultoria, né, deve fazer, tá? E isso me incomodava muito. E eu ficava muito no dilema, não é? Do tipo, olha, você é pago pela consultoria e tal, você está no cliente lá, então assim, às vezes você tem que, quem te paga sou eu aqui, não é? Então você tem que fazer isso aqui que a gente quer, mesmo eu sabendo que aquilo não era o melhor pro cliente, tá? Isso me incomodava muito, né? No Arsenal era o certo é o certo, o errado, o errado nunca é o certo nunca é o errado. Então, eu vim muito dessa formação, né? E não gostava, e isso me incomodava bastante. E eu comecei, não é? Eu fiz eu saí de uma consultoria, né? Fui para outra e montei meu MVP, vamos dizer assim, né? Da empresa, né? Da BLR Data. Então teve um tempo que eu atuava como consultor em uma empresa e eu estava montando a BLR Data, tá? Para valer. Na verdade, já tinha o CNPJ, não é, aberto há bastante tempo, né? Antes de 2000, se eu não me engano, tá? Porque eu tive que trabalhar com PJ, uma consultoria e tal. Mas aí eu formatei meu MVP, né? Conquistei meus 2 primeiros clientes na época e eu me lembro, né, que nessa última consultoria me deixaram ali meio de castigo num tempo ali, sem muita função tal. Para mim foi uma maravilha, né? As pessoas não sabem o bem que fizeram para o Bergson, né? E aí eu abri a BLR Data de fato, né? E aí no início, né, a gente focou muito em um segmento de mercado, né? E aí já governança de dados direto, né? Eu já estava nessa transição, já tinha saído da D, já estava falando ali em gestão de dados e tal. E depois que veio a BLR Data de fato, foi sempre governança, arquitetura, não é? E nesse tempo, né, eu conheci na época, né, o saudoso Rossano Tavares, né? Ele estava
trazendo o Dama para o Brasil, e ele precisava de gente, né, para estar apoiando ele, e assim, sempre numa visão de trabalho voluntário, tá, gente? Quem atua hoje no Dama Brasil, tá, faz um trabalho voluntário, tá? Nós não somos remunerados e o trabalho que a gente faz é sempre nas horas vagas, assim, né? Tipo, fora do horário do expediente, tá? E aí, nessa época, eu conheci o Rossano, eu já estava escrevendo o meu primeiro livro, né? Que é o Gestão e Governança de Dados. Ele foi publicado em 12, mas assim, eu não escrevi ele em 12, eu escrevi ele em 11, né? Aí tem um processo, né? Quando você escreve um livro, aí vai para a revisora, aí vai e volta, né? O pessoal mexe bastante, dá uma boa melhorada, né? E aí eu publiquei também, né? Nesse momento que eu estava fazendo essa migração de BLR para BLR Data, né? Saiu o livro que também ajudou bastante, tá? E aí, assim, já estava no Dama, não é? Ocupei algumas posições ali, fui durante muito tempo diretor de estudos técnicos, depois eu passei para vice-presidente, né? E na época que eu era vice-presidente, houve a fatalidade lá com o Rossano, né? Que ele faleceu aos 53 anos, né? E o vice assume, né? E aí eu tive que assumir, né? Aí o Dama passou por um período complicado, porque a gente não tinha ali noção de como era a questão administrativa, burocrática, não é? Então a gente perdeu muito. A gente teve muito esforço ali para descobrir onde estavam as coisas, quem era o contador, onde estava, em que cartório estava registrado. Assim, foi uma coisa bem. A gente ficou aí 1 ano e meio praticamente, não é? Nesse trabalho de investigação. E aí veio a pandemia, né? E aí veio a pandemia. E aí eu não ia colocar, por exemplo, hoje o Dama existem, eu me incluo, né, algumas pessoas que na época estavam no grupo de risco, né? E eu falei, não vou colocar ninguém na rua para ir em cartório, assinar, fazer isso, né? E aí ficou realmente parado um bom tempo. E aí, assim, também não era, nunca foi meu objetivo ser presidente, tá? Eu gosto de estar com o grupo, né? Mas quando você é presidente, você tem que interagir muito, não é? E muita gente te procura não para apoiar o Dama, mas sim com algum interesse no Dama. E assim, eu já tenho estresse demais, né? Então, a Emanuel na época se propôs, né? Ele lançou lá a, a candidatura dele, ele foi presidente, estava junto, né? Sempre estivemos juntos, né? Estamos juntos, né? E hoje eu continuo no Dama, só que na posição, né, de diretor de comunicação e marketing. E nesse tempo a BLR Data ela foi evoluindo, né? Foram vários projetos, né? Atuando em vários clientes, né? E veio o segundo livro, né? O Simplificando a Governança de Dados, tá? E eu tô com material já para publicar 2 livros. Falta fechar, né? Ali colocar mais algumas coisinhas ali, mas eu vou ver o que eu vou fazer, né? Por onde vai sair, né? Tem que ver isso direitinho, tá? Mas vem mais coisa boa por aí, tá? Acho que eu contei aí toda essa jornada, né? Acho que eu falei bastante, né? Mas em resumo é isso daí. Que maravilha, excelente trajetória, Berg. Você contou um caso aí que eu também saí de uma engenharia com alguns semestres prontos, né? Eu sou engenheiro, mas fiz engenharia civil. Cara, e não era minha área, não deu certo, né? Uhum. E parti para outras depois. Mas vamos lá. Quais foram, assim, você contou muitas experiências, um pouquinho da trajetória em si, mas, assim, qual foram as experiências mais significativas que te moldaram, ô Bergson, né, que moldaram a sua carreira e a visão que você tem sobre dados? Tá, na verdade, as experiências foram essas
transições, não é? Quando a gente está em um momento de transição, né, e a minha transição era, olha, você é um funcionário público que vai fazer um estágio dentro de outro departamento e depois você vai para aquele outro departamento. Ali, você entra com um nível de expectativa muito grande, não é? E você é colocado à prova. Então, por exemplo, minha transição, não é, de estagiário para alguém que o pessoal considerava que podia fazer alguma coisa. Então, eu fiquei assim, mesmo já sendo um profissional, já tudo bem, não tinha muitos anos de experiência, né, em trabalho, mas já tinha ali uns 3 anos, eu acho, já de Arsenal, né? Mas, como todo estagiário, eu entrei fazendo ali o corno job, né? Então, assim, eu fiquei ali, por exemplo, uns 15 dias, né, fazendo. Falei, cara, eu cheguei até a me questionar, falei, será que vale a pena, né? Porque e aí um belo dia, né, fazendo um corno job daquele, e aí o pessoal estava numa reunião do lado da minha mesa, o pessoal estava discutindo a modelagem de dados, né, do o projeto na época mais importante para o Arsenal, né, que era todo o sistema integrado, planejamento, controle da produção, né. E o pessoal estava falando, né, na reunião, na época o pessoal desenhava, né, e aí eu tô lá escutando, né, e aí terminou a reunião, aí veio o corno job, né, do tipo, ó, pega isso aqui e joga aqui para faz um desenho, né, representando esse modelo. Aí beleza, aí eu comecei a fazer o desenho ali, e eu sempre fui um cara bom em modelagem de dados na faculdade, né. Tanto é que, assim, minha turma ali tinha o quê? 35 alunos, né, só 2 passaram direto em modelagem de dados. Então eu me lembro que na prova, não é, depois da primeira prova, a segunda prova, todo mundo queria ficar perto de mim ali, não é, não sei por quê, não é. E então era muito, eu sempre tive o dom, né, de modelagem, né. E aí eu peguei, tudo bem, né, coloquei lá, fiz o desenho como eles queriam, mas eu falei: "Olha", para o Aurélio na época, né, "Aurélio, por que você não faz isso? Muda isso aqui, essa entidade aqui se relaciona com essa, muda essa cardinalidade", isso é termo mais técnico, tá. Eh, Aí ele pegou, e ele era professor na época, não é, não da faculdade onde eu estudava, mas de outra, né. Aí ele olhou assim para minha cara: "Como é que você por que você está propondo isso?". Aí eu peguei, expliquei, aí ele fez a cara assim, né, do tipo: "Pô, tá bom, então faz o seguinte, altera aí, e aí tu vem para as próximas reuniões participar comigo, né". E aí pronto, aí eu peguei, né, ganhei a confiança, não é, e aí, claro, aí de fato eu comecei a aprender sobre administração de dados, né, porque, naquela época o pessoal até confundia: "Ah, a pessoa modela bem, ele é um bom AD". Não, né, é um pré-req, né, mas tem outras habilidades que são essenciais, né. Hã, e a mesma coisa quando eu saí, né, de uma pessoa que estava ali no analista, né, trabalhava ali com a galera, não é, reclamava do chefe ou da chefe, não é, tal. E aí eu passei a ser chefe, né, quer dizer, líder, né, que falar chefe é coisa atrasada. Eu acho que falar chefe, líder é baboseira danada, mas vamos lá, vamos seguir aqui, né, o ritual. E aí eu passei a ser líder, né, e foi um desafio, porque muita gente que trabalhava comigo tinha uma certa dificuldade, não é, em respeitar você como líder, entendeu. Então, às vezes, você tinha que falar mais grosso, né, do tipo, impor ali, não é, e não era legal, né. E foi um aprendizado muito grande, né. E depois, não é, quando, eu passei a tocar a empresa, né, também foram mudanças bem significativas, né. Então antes eu estava acostumado, né, quando eu cheguei nessa época, estava acostumado a liderar projeto, né, na verdade, né, com pessoas ali trabalhando, né. E depois eu tive que entender um pouco mais de negociação, esse mercado, tá, de, essa competição às vezes, né, eh não tão ética, não por parte da BRW, mas às vezes por parte de outras empresas,
Até hoje eu tenho uma certa dificuldade, tá, em aceitar isso, né. Então, às vezes, eu vejo, né, algumas situações que acontecem e eu falo, né, isso parece até uma empresa concorrendo com outras vezes, parece até que a gente está falando de uma eleição, né, do tipo, tem um candidato você entra na questão política aqui, né, mas tem um candidato de direita e tem outro de esquerda, né, então fica aquela e eu acho que não é por aí, né, então eu vejo muita coisa aí que não é legal, tá, e até hoje é um desafio que eu tenho, tá. Então, por exemplo, outro dia eu me deparei, não é, a gente fez um trabalho, né, em um cliente, né, que é um assessment, tá, que é o que você entra, né, olha ali mais ou menos, né, como está a situação atual daquela empresa em relação aos dados, e depois você monta um plano de ação, tá? De forma resumida, tá? É isso. E a partir daí a empresa ela pode contar com a consultoria para dar continuidade, ou pode fazer sozinha, pode escolher outra consultoria. Aí, enfim, nós fizemos esse trabalho inicial, que é o trabalho mais intelectual, vamos dizer assim, tá? E aí outro dia eu vi nota, por exemplo, de uma empresa falando que ela fez o assessment, entrevistou 52 pessoas, né, e deu continuidade. Realmente ela deu continuidade, por quê? Na hora de dar continuidade, a gente viu que não era interessante aqui para a empresa continuar com aquele cliente, entendeu? Que existe também interesse comercial, tá? Tanto é que a gente foi chamado, nem mandou proposta. Mas ali, cara, assim, na minha visão, pegou a continuidade, fala que deu continuidade, não fala que fez o trabalho anterior que foi de outra empresa, entendeu? Porque isso pega mal, isso é ridículo, né? E às vezes a gente vê umas coisas dessas, do tipo, você conhece o trabalho da empresa tal? Aí às vezes acontece até com uns concorrentes, né? Nossos aqui. Mas a empresa XPTO não existe, tá? É um nome fictício aqui. Mas a empresa XPTO é muito careira. Tá, mas você já viu uma proposta dessa empresa XPTO para ver quanto ela cobra? Aí a pessoa, não. Então como é que você fala que é careira? Né, então é uma transição que é uma dificuldade, tá? Você, quando olho lá para trás para o Bergson que estava ali, não é, no Arsenal de Marinha, né, depois eu passei, trabalhei alocado um tempo na Caixa Econômica, Petrobras, é diferente da realidade de hoje que eu vivo, tá? E é um desafio constante. Maravilha, cara. Então, assim, experiências 1000, né. Uhum. E é o seguinte, ô Bergson, eu vejo, as pessoas falando, né, dado é o novo ouro. Eh, Vamos lá, na sua visão, tá, qual é a real importância dos dados hoje na tomada de decisão? Então, isso que você falou, o pessoal fala muito. Dado é o novo petróleo, dado é o novo. Eu gosto do dado é o novo bacon, né? Como uma pessoa assim, né? Que gosta de comida, é um dos meus hobbies, inclusive, que é o novo bacon. Mas realmente o dado tem que ser tratado como um ativo, tá? O, o dado, estou até falando aqui no singular, tá? O dado é importante, sim, mas existem outros ativos, tá? Na empresa que são tão ou até mais importantes do que o dado. Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Imagina uma instituição financeira onde você pegou, montou uma equipe de tecnologia muito boa, você montou uma equipe de dados muito boa, você tem uma vertical de dados, você tem CEO ali, né? Você tem uma equipe de governança que já está atingindo ali um grau bom de maturidade, mas você tem na cultura da empresa, por exemplo, uma pressão muito grande por venda, que não é dos times, e os times de dados, os times de tecnologia, eles não sofrem isso. Mas quem faz a entrada dos dados, está atendendo ali o cliente, ele é obrigado a vender, porque se ele não vender, bater uma meta, ele é mandado embora. E aí o que acontece? As pessoas, às vezes, vendem produtos que não são para o perfil
daquele cliente. Isso está explícito. Exemplo, tá? Por exemplo, seguro alto, né? De forma geral, tá? O público feminino tem o preço do seguro mais barato, porque é um pessoal que é um público que tem um zelo maior com o carro, não para carro em qualquer lugar, procura um estacionamento, não é? E o masculino, às vezes, é mais, assim, meio arrisca mais, né? Então, assim, deixa o carro em qualquer lugar, às Estabanado. vezes. Então, seguradoras, elas criam, por exemplo, um produto chamado Seguro Auto Mulher, tá? Ou parecido. E aí faz parceria com um banco ali, e aí, por exemplo, eu, cliente dessa instituição financeira, eu chego e falo o seguinte: olha, eu tenho que renovar o seguro do meu carro, e aí peço uma proposta lá, não é? Aí vem, eu olho ali, né? Seguro, aí vem um seguro pro meu perfil, tá? Aí eu olho ali e falo, tá muito caro. Eu tenho de outro que é mais barato. Aí o cara, para não perder a venda, ele te vende o seguro auto mulher. E aí o sistema não tem uma crítica em relação a isso, né? Até porque se botar pode ter algum problema depois, né? E aí ele te vende o seguro auto mulher. E aí o que aconteceu? Você comprou um produto que não é coerente com o teu perfil. Isso é um problema na qualidade, não é? E o que é isso? É o problema da tecnologia? É um problema dos processos? Não tem governança? Não. O problema é a cultura agressiva da empresa por vendas. Então, ativo pessoas ali, tá no chicote, né? Do tipo, bata a meta, senão você vai embora. Tchupá, tchupá. Então, eu posso até ter uma boa governança, mas se eu ativo pessoas não considerado, né? Eu tenho impacto na qualidade dos meus dados. Outro ativo importante também é a questão financeira, tá? Eh, Vou dar outro exemplo que acontece, né? Ah, atira a primeira pedra aqui, tá? Quem nunca recebeu várias ligações durante semanas da mesma operadora de telefonia oferecendo serviço, né? Então, semana passada eu tive um problema, né, uma preocupação familiar. Eu não atendo telefone, tá? O telefone toca até por isso, que geralmente é alguém ofertando alguma coisa. Agora, se alguém me procura, manda um WhatsApp ali, eu vou ver na hora, vejo, respondo e tal. Mas naquela semana eu tinha que atender porque eu estava preocupado com uma situação, né? Eu recebi de uma operadora de telefonia durante 3 dias, que foram os dias que eu tive que ficar atendendo, tá? Pelo menos 6 ligações por dia. 3 vezes 6, 18, tá? Na primeira ligação, eu já cheguei e falei: olha, não tem interesse, porque hoje o serviço de telefonia que eu tenho já me atende bem. Cada ligação dessa, isso é feito por uma empresa externa que vai cobrar aquela operadora. Quem me liga, na verdade, não é a TIM, não é a Oi, não é a Claro, não é a Vivo. É alguém que elas fizeram um contrato. E essas empresas, elas pagam por essas ligações, certo? E aí vem o quê? A falta de ter um controle financeiro em cima das coisas. Se existe um processo ali onde, na primeira ligação, já é identificado que você, como cliente, não quer que encham o seu saco, você não precisa ligar mais de 17 vezes em 3 dias. Ligar 17 vezes em 3 dias tem um custo. E é o dinheiro que está indo para o ralo. Às vezes eu vejo muito programa de qualidade de dados, né? A gente tem que buscar o contato quente, né? Que eu consiga chegar no cliente. Tá, mas aí, o que você vai fazer com o seu contato quente? Vai fazer isso? Vai continuar a jogar dinheiro fora. É melhor não achar, porque você vai tentar ligar e não vai concluir a ligação. Tá? Então a questão financeira também, né, que é um ativo,
né? O dinheiro é um ativo, né? As iniciativas com dados, né, elas só conseguem, né, ser justificadas, vendidas internamente, quando a gente traz ali algum tipo de comparação, algum ganho, né? Então, é um ativo também muito importante, porque se eu não tenho uma gestão, né, adequada em cima desse ativo, minha parte de dados, a gestão desses meus dados, eu posso até fazer o máximo possível, mas ele vai ter um impacto ali, tá? Então, o dado sim é um ativo importante, mas pessoas e recursos financeiros eu coloco ali como ativos do mesmo porte, tá? É, não dá assim, dados é uma, como você falou, né, dados é importante, mas a forma que você o trata, o usa, né, Uhum, lida com ele, é mais importante do que ter o dado em si, né. uhum, Já aconteceu muito do que você falou aí, já aconteceu comigo várias vezes. Tem uma empresa de ads aí, não sei, não vou falar qual, porque minha ideia não é denegrir a imagem de ninguém, mas que 2 dias seguidos me ligaram pessoas diferentes, oferecendo uma consultoria. Olha pra você ver. Cara, eu passei raiva, porque acabei não fazendo, porque, me ligou oferecendo, eu falei: "Olha, me liga semana que vem que a gente fecha". No dia seguinte me ligou uma outra em nome dela, pessoa totalmente diferente, falei assim: "Pô", aí virou bagunça, né. uhum. Acabei não fechando nem nada, né. Então assim, é muito complicado. Agora é o seguinte, como você acredita, Bergson, que empresas, profissionais, né, eles devem começar a incorporar uma rotina, orientada, né, uma cultura orientada a dados nas suas operações diárias? Certo. É uma coisa que eu vejo também onde as pessoas pecam, tá? Principalmente o profissional que vem de uma formação de tecnologia, tá? A mudança cultural, ela só vai acontecer quando quem, não é, está envolvido ali, né, dentro desse grupo da mudança, enxergar que ele vai ganhar alguma coisa com isso. Tá? Então, por exemplo, eu trabalho muito com governança de dados, tá? E eu vejo muita gente reclamar: "Ah, meu programa de governança de dados aqui não evolui, né? Eu tenho dificuldade, não tem patrocínio, as pessoas não dão valor". Mas não dão valor por quê? Quando você vai ver, é uma atuação que o pessoal está colocando ali muito técnica. Ou seja, eu estou documentando muito ali, eu estou dicionarizando termos de negócio. Eu tenho que fazer isso, tá? Como governança de dados. Mas não é isso que vai me trazer a visibilidade, não é isso que vai puxar o público para participar da mudança. O que vai puxar o público, né, é eu conseguir, tá, que eles entendam a resposta da seguinte pergunta: "O que eu, como negócio, eu ganho com isso?". Se você chegar para uma pessoa que está lá numa contabilidade, numa controladoria, não é? E ela depende de dados ali para estar fazendo seu fechamento e todo mês tem um problema, tem que fazer algum tipo de reprocessamento, não é? É, se você pegar e falar, não, mas agora a gente está com todas as tabelas documentadas, o cara vai te mandar para aquele lugar, porque você não, para ele, é claro que essa documentação vai ajudar, não é, a entender por que ocorreu, não é, algum problema ali, mas para ele não faz sentido. E aí eu vejo, né, e isso é experiência, tá? A gente só consegue pegar isso vendo muita coisa errada acontecer. Então eu vejo, né, muita empresa, né, já a galera ainda que ainda não tá com tutano, né, ali o couro, né, queimado ali de sol, né, a casca ali, né, e aí entra numa visão muito tecnológica da coisa, né? E de certa forma está acontecendo agora com a própria IA, né? Então o pessoal está vendo ali com um viés muito de tecnologia, né? E agora todos os problemas serão resolvidos, será? Né? Eu estou vendo muito a galera ali, não é?
do direito, né, querendo trazer para uma visão mais de risco regulatório, não é? E, assim, isso é uma área, né, uma área vamos chamar aqui assim, de uma área de negócio, né? Uma área que tem uma preocupação ali, não é só tecnologia. Então tem que preocupar se aquilo que eu estou fazendo é legal, qual é o impacto daquilo para a imagem da empresa, não é? Então eu vejo a galera muito da área jurídica entrar nessa área, e isso é muito positivo, tá? Mas eu vejo a galera de tecnologia ainda com uma visão muito inocente da coisa, né? Esquecendo de envolver negócio. E aí não muda a cultura, não muda. Se a pessoa não entender que ela vai ganhar alguma coisa, não adianta. Ela vai na apresentação, ela vai te dar o tapinha nas costas, não é? Vai falar, nossa, que apresentação legal, mas na hora do vamos ver, ela não vai se engajar. Tá? Você parou na hora que fui tomar meu golinho de café aqui, Ah, me pegou no pulo. faz parte, vou beber uma aguinha aqui também. Ó, deixa eu fazer a pergunta aqui de um participante que está aqui com a gente, que é o Pedro Dias, tá? Ele Uhum. colocou aqui, ó, que bate-papo ótimo. Bergson, como você vê o equilíbrio entre a necessidade de coletar grandes quantidades de dados para análise e a responsabilidade ética de respeitar a privacidade dos indivíduos? Quais práticas você recomenda para encontrar esse equilíbrio? Tá, vamos lá. A questão da privacidade, eu entendo nem como uma necessidade, eu entendo como uma obrigação, é algo mais forte. Tá? Eu vejo como uma necessidade, algo que eu tenho que fazer, mas a privacidade eu vejo que é algo ali que é obrigatório. Tá? Por exemplo, eu dei o exemplo ali da empresa de telefonia, né, perturbando ali, é que eu não tenho tempo, mas a minha vontade, né, se eu tivesse tempo, né, era pegar, entrar no site da empresa, pedir, não é, ali, né, uma resposta de como meus dados são utilizados, aí eles não têm trabalho de me mandar, e depois eu falo, tira tudo, né, e aí depois, sabe-se lá se iam tirar mesmo, aí iam mandar, entrava, né? Então, a questão da privacidade, tá? Ela pode afetar muito a imagem da empresa, tá? E a empresa com uma imagem não muito boa, né? E isso afeta no crescimento dela, ela começa a diminuir de tamanho e aí os funcionários começam é, caiu. Para mim tá ok aqui, o Bergson. Voltou para você? Então, estou te escutando aqui, voltou. Voltou, né? Deu uma caída, Tranquilo, né? É porque deve ter tranquilo. entrado Pode. a minha contingência aqui, deve ter caído. Ó, falando, parece que eles escutaram, não é? E deram uma censurada aqui, não é? Mas entrou a contingência, né? Maravilha, maravilha. Legal. Então, volta só um pouquinho na resposta, porque deu uma Tá, travadinha no meio para frente. tá. Então, eu estava falando que a privacidade, tá? Ela é uma obrigação, tá? Eu não entendo como uma necessidade. A necessidade eu vejo que é algo que tem que ser feito, mas a obrigação é algo que tem que ser feito logo, né? Até porque isso pode afetar a imagem da empresa, tá? E aí a empresa com a imagem afetada, o impacto vai ser, primeiro, no crescimento da empresa, ela começa a diminuir o tamanho, né? E aí os próprios funcionários, empregados dessa empresa vão pagar o pato, né? Aí começa a ter demissão ali, então isso não é legal, tá? Equilibrar o volume, assim, hoje, não é, a quantidade, eu sou uma pessoa que eu falo o seguinte, olha, a gente não pode pensar que a ferramenta ela é a solução para os problemas, mas de fato a ferramenta, a tecnologia, não é, ela vai te dar uma agilidade, não é, maior para a resolução, ela vai te dar uma qualidade maior nas suas atividades. Então hoje a questão de volume, não é,
eu vejo que soluções para você trabalhar com grandes volumes de dados, o mercado está cheio, né? Então, principalmente quando a gente está falando já em ambiente em nuvem. Então, hoje, por exemplo, é raro eu chegar em um cliente que ele não tem pelo menos 30% do seu parque em ambiente em nuvem. Então, a gente tem bastante solução. Então, o volume eu não vejo aí como uma variável que a gente tem que ter muito cuidado. Isso é consequência, tá? Então, conforme a tecnologia evolui, então, por exemplo, lá atrás, né, quando a gente falava em dados, o que a gente tinha, né? A gente tinha os sistemas e aqueles sistemas tinham os relatórios, né? Então, a gente tinha uma visão muito ali limitada. Depois veio o BI. Então, eu comecei, né, a entender o que acontecia na empresa até um determinado momento, né? Agora, né, a gente já está na era da sabedoria, a gente tem que entender o que vai acontecer para frente, né? E nisso, a ciência de dados já faz, né? Esse conhecimento, a inteligência artificial facilita bastante isso, não é? Claro que tem que incluir bastante coisa, não é? Então, o volume de dados hoje que a gente trabalha é infinitamente maior do que tinha antigamente. Então, conforme a tecnologia for evoluindo, né, esse volume sempre vai aumentar, tá? Excelente, Bergson. Tem mais perguntas aqui. Deixa eu Uhum. mesclar, vou te fazer, né, uma Ah, outra pergunta aqui, depois eu faço a pergunta do chat, tá? uhum. Na sua visão aqui, quais são os maiores desafios para as organizações? Quais os maiores desafios que elas enfrentam com dados e como pode ser superado? Tá, são alguns, e esses desafios não são os mesmos para as empresas, tá? Então, por exemplo, tem empresa que você chega e ela não tem nem noção do impacto que a má qualidade dos dados que ela tem traz para o negócio. O pessoal nem sabe quanto perde em dinheiro, tá? Já tem outras que já têm uma noção, né? Mas existe ali uma dificuldade em convencer, né, os decisores a investir, por exemplo, né, investir mais em tecnologia, investir mais em governança, né, investir mais nas pessoas, né? Então, o grande desafio hoje, né, que eu vejo é a empresa ela conseguir reconhecer que ela tem um problema sério com os dados na companhia. Isso não é para toda empresa, tá? Tem empresa que já tem isso já até bem resolvido, mas muitas com uma maturidade baixa ainda tem, tá? Outro desafio é conseguir justificar, né, iniciativas para estar tendo essa evolução, tá? E aí, aí uma coisa que eu vejo também é que as pessoas elas costumam a terceirizar, não é, a solução desse problema. Terceirizar, não estou falando de terceirizar para outra empresa, outra não. É do tipo, ela não assume a responsabilidade dela de ter que justificar, de ter que, né, mostrar que aquilo tem que ser feito, é importante, ela terceiriza de repente para o gestor. Ah, porque o diretor ou a diretora tal não tem uma visão mais apurada de dados. Tá, e você, essa pessoa não tem. Você vai ficar aí reclamando, fazendo o quê? Vai ficar assim, braço fechado? Corre atrás, a bola tá, entendeu? A bola tá correndo, né? O time tá perdendo, né? Não tem que ficar esperando a bola chegar no meu pé. E eu vejo, às vezes, né, nas pessoas, né, uma postura muito acomodada nisso, né? Ah, mas aí meu diretor, é minha diretora, não sei o quê. E tá, e aí? Estão chegando, estão falando para esse público? Porque às vezes esse público, ele tá com uma visão diferente. O pessoal tá achando que tá tudo bem, né? E não tá. Mas por que eles acham isso? Porque a mensagem não está chegando a eles, né? Então, isso hoje é uma dificuldade, tá? E para convencer, eu tenho que mostrar, olha, o retorno é esse aqui, tá? A pessoa tem que entender que eu vou ter um resultado, um ganho. Aí volta naquilo que eu falo, que é o mantra, tá?
que é o seguinte: o que eu ganho com isso, né? Então, para quem faz meditação, alguma coisa, para um tempinho e fica: o que eu ganho com uma gestão em cima dos meus dados, né? Faz sentido. Ótimo, Bergson. Vamos lá. Pergunta agora do participante. Bergson, poderia falar um pouco sobre como o papel do AD tem evoluído dentro da gestão de governança de dados? O AD são os E Active Directory, não é isso? Se não me não, engano. não, 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 é outra coisa, administrador de dados, tá? É porque Ah, a ok. D serve para essas, o pessoal chama essas duas coisas, mas essa pessoa está falando de administrador de dados. Então, ah, eu vou contar uma história aqui, tá? Ah, eu participei do movimento, né, quando comecei que a D ela estava começando a ser adotada aqui no Brasil, né? Na verdade, na época, o Aurélio lá, né, no Arsenal, ele estava montando uma área de AD. Fui trabalhar com ele. E o foco da administração de dados, tá, sempre foi um foco em cima da modelagem de dados. Modelagem e documentação desses modelos, tá? E foi assim tanto aqui quanto lá fora, tá? E o que acontecia, não é? Era uma área que geralmente ficava dentro da própria TI e não tinha um envolvimento com o negócio. Era uma atividade muito técnica, mas, de novo, a resposta àquela pergunta para negócio, o que eu ganho com isso, né, não era respondido. Na época, e aí eu fico um pouco chateado, tá, com pessoas que vivenciaram a era do AD e essas pessoas não fazem esse alerta, que deviam fazer, tá? O papel do AD, ele começou a diminuir em muitas empresas. Muitas empresas, elas cancelaram as suas áreas de administração de dados, tá? Então, eu vivi esse momento, né? Então, eu comecei em uma época que todo mundo queria implantar AD, AD era a governança de dados de hoje, tá? E se você olha a definição, por exemplo, do NIST da época sobre administração de dados, teve até livro que botou uma definição parecida com essa, do NIST. Você compara com a definição hoje do DAMA, do DMBOK, de gestão de dados, é muito parecida. Tanto é que quando eu dou treinamento, o básico de governança de dados, é um dos primeiros slides que eu falo, eu trago isso, tá? E aí, o que aconteceu? Muita empresa começou a achar que o AD era ali um pedágio no meio da estrada que não agregava. Por quê? Faltava essa visão de ter um alinhamento mais com o negócio. O trabalho da AD é importantíssimo, tá? Hoje, muito um dos motivos, né, das empresas elas terem ali uma bagunça nas suas bases é porque, se você olhar, não tinha uma AD ali, não tinha uma administração de dados, tá? Só que a palavra AD, na verdade, a palavra AD ela micou. Aí o que veio? Veio o Dama com a proposta de atuação para atuar em cima dos erros que foram cometidos na administração de dados e veio com o termo gestão de dados, uma atuação muito mais abrangente, envolvendo o negócio, que é o que a gente tenta colocar em empresas. Mas o público que trabalha, muita gente ainda trabalha com conversa de dados, está com aquela visão do AD ali. Vou só pegar, documentar metadados. E, infelizmente, se a situação não mudar, a governança de dados, com o tempo, também vai sofrer o mesmo problema que o AD sofreu. Tá? Então, o AD hoje é importante, tá? Uma atividade importante, mas muita empresa ela acabou com a área de AD e essas atividades, quando foram tornadas, né, o pessoal não criou a área de AD, então dividiu, né? Então, parte do trabalho ficou com a equipe de projeto, parte do trabalho, por exemplo, ficou com uma equipe de arquitetura, tá? Então, existe AD no mercado? Existe, tá? Mas eu, por exemplo, atuei muito como AD e fui um dos bons, modéstia à parte, tá? Mas a forma de atuação complicou. E outro dia assisti uma palestra, tá, do governo. Eu
assim, eu acho, tá, que foi de um banco, tá? E aí o pessoal perguntou, fez uma pergunta, não é? Se a pessoa, né, que estava falando ali, ela teve uma dificuldade em documentar os termos de negócio, documentar os metadados. A resposta dela foi muito simples. Não, por quê? A gente já tinha uma área de AD aqui, então esse impacto não foi muito grande. Então, para as empresas que conseguiram manter o AD até hoje, beleza, continua ali com a sua área de AD. Para a empresa que reconhece essa necessidade, distribui essas atividades com arquitetura, por exemplo, alguma coisa até com as equipes de projeto, porque quando a gente fala AD hoje, muita gente meio que torce o nariz, tá? Mas é extremamente importante. A atividade. Agora, o nome que eu dou, eu já sugiro não usar mais AD, tá? E é ótimo, vamos lá. Ah, isso é um Tem complemento. Muita gente vivenciou isso, vê o movimento que o pessoal está trabalhando só com documentação e fica quietinho. Isso é covardia. É verdade, tem que falar. é isso aí. Ó, e vamos lá agora então, para as pessoas que querem aí se capacitar, né, ou estão buscando uma pessoa responsável pelos dados da organização, que habilidades você considera essencial ou essenciais para trabalhar com dados, seja coleta, análise ou visualização? Tá, então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é onde ela vai querer atuar. Porque quando a gente fala em dados, tá, é um universo muito grande. Então, tenho, por exemplo, uma área de atuação que está muito mais na questão do papel do analista de dados, tá? Que é aquela pessoa que vai pegar, acessar as bases, montar os dashes ali e tal. Esse é um perfil, tá? Outro perfil, por exemplo, é o da engenharia de dados. Então, vai preparar um ambiente, vai ingerir os dados ali dentro do ambiente, né? Para que, por exemplo, o analista e o cientista de dados também, que é outro perfil, né? Comecem ali a poder trabalhar, né? Outro perfil, por exemplo, é do arquiteto de dados, né? Que aí ele vai projetar toda essa. Estou falando aqui em alto nível, tá? Então ele vai projetar toda essa tecnologia, onde estão as bases, ele vai querer trabalhar muito no sentido de ter o reuso, é outro perfil, tá? Outro é mais ligado à gestão e governança de dados também. O outro perfil é mais ligado, por exemplo, a um PO de dados, não é? Então, hoje, muita empresa já trabalha com o conceito de produtos de dados. Então, é, é como se fosse uma medicina, né? Então, assim, você chega, aí vai escolher lá ortopedia, pediatria, cardiologia. Dados está a mesma coisa, tá? Tanto é que antigamente, né, por exemplo, as faculdades elas criavam os cursos, né, de TI, né? Era ciência de dados, era processamento de dados, né? E aí você expande. Hoje, as faculdades já colocam o termo dados. Então, por exemplo, meu filho, né, que ele tá na área, a faculdade dele é ciência de dados e inteligência artificial, porque ele atua naquele perfil ali de ciência de dados e inteligência artificial, tá? Então, primeira coisa, ela tem que entender onde ela vai querer atuar. Depois disso, ela tem que ver, tá? Dois tipos de treinamento, desculpa, dois tipos de capacitação, tá? Uma técnica e outra mais ligada à habilidade comportamental, tá? E aí, por exemplo, quero ser analista de dados. Existem vários treinamentos, né, sobre ferramentas, né, sobre Power BI, né, sobre Tableau, né. Então a pessoa pega, se capacita ali tecnicamente, tem bastante material, bastante livros, mas ela tem que também ter a questão da habilidade comportamental, né? Por exemplo, governança de dados, né? A gente tem treinamento aqui, a gente ministra treinamento, mas a gente ministra treinamento de governança de dados. Mas, por exemplo, comunicação. A empresa ela tem que procurar, por exemplo, um treinamento de uma empresa de comunicação. Porque a empresa de comunicação é que entende daquilo, não é a pessoa que trabalha com governança de dados. Então, por exemplo, eu aqui, por exemplo, a pessoa que trabalha, eu fiz vários, né? E a pessoa que trabalha aqui na BR Data já há um tempo, a gente faz um treinamento, né? Nós estudamos, né? Uma empresa própria que é a Soap.
né, com a empresa aqui, ó, como faz a apresentação, né, a questão do pitch, né, a questão de fazer identidade visual. Então, hoje, quando eu faço a apresentação, eu comparo, por exemplo, o design das minhas apresentações atuais com o que eu fazia ali há 10 anos atrás, evoluiu bastante. Tem muito a evoluir ainda? Tem. Mas ali a gente foca em aprender com quem é especialista naquilo. Especialista em comunicação, tá? E não, por exemplo, especialista técnico que fala isso, tá? Eu estou jogando meu dinheiro fora. Então, é escolher também aonde a gente vai investir, né, nessa capacitação. Então, sempre olhando a questão técnica e a questão de habilidade comportamental. Fantástico. Estamos chegando ao final aqui, mas vamos fazer mais uma pergunta aqui do participante. Pode ser, ô Bergson? Pode, quantos vocês quiserem. Tem mais algumas perguntas aqui. Vamos fazer o seguinte: o Felipe, primeiro o Paulo Rossi agradecendo a resposta que você deu, tá? O Felipe Mota Pompeu, parabéns pela iniciativa dessa Manhã com Dados. Já está na minha agenda recorrente, é isso aí. Hoje em dia, sabemos do valor e até de um certo glamour dos dados. Contudo, nem todas, ou grande parte das empresas, não estão aptas a fazer o melhor uso dos dados, por conta de dados sujos, duplicados, incoerentes, e a mesma informação em várias fontes de dados. O Bergson, poderia comentar também um pouco sobre todo o trabalho prévio de saneamento de dados, data cleansing, antes da implantação de um programa contínuo de governança de dados? Não faça isso que você vai fazer tudo errado. Tá? Assim, a qualidade de dados, ela tem alguns pré-requisitos, tá? Quando a gente fala em gestão e governança de dados, eu tenho que adotar... O pessoal fala da teoria, né, por exemplo, mas tem que adotar uns princípios básicos, né, e aplicar isso no dia a dia. E um desses é o seguinte: a gestão e a governança de dados, ela deve ser compartilhada entre tecnologia e negócio, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é envolver o pessoal de negócio no meu programa de governança de dados. E quais são esses papéis? O papel do Data Owner e o papel do Data Steward. Então, se eu não implantei ainda uma governança, eu não estou falando de implantar a governança de dados com aquela maturidade, não. Eu tenho que já iniciar, pelo menos, identificando um Data Owner e alguns stewards ali associados. Porque esse público é o público que sente a dor, essas dores todas que você falou. Porque o cara de dados, o cara de tecnologia, ele recebe isso, mas ele não é afetado no dia a dia por isso. Até a pessoa que monta lá os dashes porque tem que reprocessar e tal, mas a nível de decisão, a nível de negócio, não, tá? Então, o primeiro passo é você trazer essas pessoas para o seu programa, para que essas pessoas definam. Não é você como governança de dados, não é você como tecnologia que vai fazer isso. Essas pessoas, elas vão ter que definir quais são os requisitos, critérios e grau de qualidade desejado para aqueles dados. Eu vou ter que montar regras para validar a qualidade de dados. E essa regra vai ter que ser montada baseada nesses requisitos. Então, sair fazendo higienização à torta e à direita, sem ter uma governança de dados, você vai limpar alguma coisa, mas você vai limpar muita coisa errada. Por exemplo, o primeiro trabalho que eu fiz de qualidade de dados, eu vou contar uma derrota aqui, tá? Quando eu tinha essa visão, né, eu trabalhava alocado em um cliente, tá? Eu fiz um trabalho muito ruim, porque eu peguei uma base, né, e aí tinha essa base, tinha ali o campo sexo que não era preenchido, né? Então, tinha lá Wagner masculino, Bergson masculino, Maria feminino. Aí tinha lá, por exemplo, o Manuel, aí estava lá em branco, não sabia. Aí o que eu falei? Mole, né? Eu vou criar uma tabela com os principais nomes, né? E aí eu vou colocar Manuel é um nome masculino. Então, quando eu ler Manuel, gravo o masculino ali, não é? A Maria é um nome feminino. Quando eu ler Maria, eu coloco ali. Só que aí eu fiz, corrigi. Aí o que aconteceu? Apareceram o José, não é? O José é um nome masculino. Botei lá masculino.
Mas o problema é que não existe só o José, existe a Josi. E principalmente uma empresa antiga que tem os dados no mainframe, aí eu botei um monte de Josi que não tinha dado com sexo masculino. Andréia é um nome feminino. Pô, mas o cara é descendente de italiano, o cara é italiano, é um nome masculino. Se na época, aí fiz um trabalho tosco. Assim, até aquela empresa eu fiquei ali uns 6 meses, né? Tendo um bullying ali dos meus colegas de trabalho, né? Pô, fez a besteira danada. Então, se a gente parte para isso sem envolver negócio, a gente não tem essa visão. Se eu tivesse envolvido na época lá o pessoal do RH, por exemplo, e eles participassem das reuniões, eles definissem qual seria o critério, né, do tipo, ó, alguns aqui você... Porque tinha, né? Por exemplo, Josemar, pode ser masculino ou feminino, até mapei alguns. Mas eles tinham todas essas situações, né? Eu não teria feito esse trabalho. Então, assim, envolve negócio. Se você não envolver negócio, você vai fazer um trabalho mal feito, tá? Fantástico, Bergson. Para a gente fechar aqui, o Alex Alves está perguntando, poderia falar sobre como os profissionais de governança de dados precisam evoluir para atuar nos projetos de inteligência artificial? A primeira coisa é não entrar vamos dizer assim, no movimento manada, não é? Que acreditar que inteligência artificial ela vai resolver tudo, né? E eu acho que hoje o profissional de governança de dados ele já tem um pé atrás em relação a isso, né? Mas vale essa dica, né? E o profissional ele tem que entender, tá? Que para a inteligência artificial eu vou tomar a decisão ali, né? Eu vou agilizar alguma coisa, né? Eu vou te dar uma resposta, mas tudo isso eu preciso de ter ali dados, não é, que correspondam à realidade. Então preciso ter uma qualidade ali, né, em cima desses dados. Senão acontece o que acontece, por exemplo, não é? Aqui, por exemplo, né? No Rio de Janeiro, né? Falta luz, aí eu ligo, aí eu recebo a mensagem, não é que você está sendo atendido pela assistente inteligente, não sei o que, blá blá blá, e essa assistente te dá um monte de informação errada, do tipo, olha, sua luz vai voltar daqui a 1 hora, aí dá 1 hora, não volta, você liga, vou voltar daqui a 8 horas, aí você desliga e liga de novo, vai voltar daqui a 2, pô, mas vai voltar em 2 ou vai voltar em 8? Né? Então, tem umas assistentes virtuais que te atendem também, não é? E não tem informação ali, e, em vez de ajudar, ela deixa o cliente mais chateado. Então, entender que assim a inteligência artificial ela vai precisar de dados com uma qualidade muito, muito boa. Tá? Hoje a gente ainda está numa era que você tem ali uma, digamos, uma supervisão humana. Tá? Mas a tendência é que se evolua para a inteligência artificial ela atuar sozinha. E aí, quando chegar nessa fase e a gente tiver dados, né, com qualidade não adequada, eu vou ter algumas complicações, né? Vou ter algumas coisas assim, indesejáveis. Principalmente se a gente levar isso para uma área de medicina, se levar para uma área jurídica, né? Então é complicado. Hoje, né, no futebol, para fechar aqui, né, o VAR ali já é complicado, né? Que não tem inteligência. Imagina o VAR depois com uma inteligência artificial. Como é que, se eu não tiver as imagens ali adequadas, né, com a boa resolução, como é que vai ser, né? Então, qualidade. Qualidade é uma preocupação que o profissional de governança de dados ele tem que ter quando a gente fala em A. E, óbvio, né, além de todo aquele ecossistema de governança funcionando. Que ótimo. O Felipe Mota até complementou aqui, tá, o Bergson? Perfeito. Excelente. Na verdade, a pergunta foi mais na linha de relação entre o saneamento e a governança de dados, que naturalmente precisa partir e ter o negócio envolvido com o dono da informação, que é o que você acabou de falar também para a gente, né? Bacana. Eu só não gosto do termo dono. Apesar da literatura falar o data owner, não é? O dono, se aquele owner, não for uma pessoa que vai olhar o dado considerando o impacto dele em toda a empresa,
e ele vai olhar só para o umbigo da área dele, isso é perigoso, tá? Mas fica esse alerta. Eu, por exemplo, não gosto de falar dono por isso, tá? É o responsável Fantástico. pelos dados. Não, excelente. O Alex está agradecendo a sua pergunta, a sua resposta. E agora, Bergs, para a gente fechar aqui, eu quero fazer um bate-bola com você aqui, tá? Uhum. É o seguinte, eu sei que às vezes a gente fica tentado a falar mais de uma opção ou tentar explicar, justificar a minha resposta, mas a ideia é a seguinte, eu vou te perguntar, você vai responder na lata o que primeiro vier na sua cabeça e pronto, ok? Não precisa justificar, deixar o pessoal curioso para poder buscar informação aí, beleza? Vamos lá. Um livro indispensável para quem quer aprender sobre dados. Ficando a governança de dados. Habilidade mais importante para trabalhar com dados. Ética. Maior referência ou inspiração no mundo de dados para você? Aí eu não vou te falar um, eu vou te falar três, tá? Referência tem que ser a pessoa que ela realmente fez, implementou, tá? E então eu vou falar aqui duas pessoas que não são conhecidas, tá? Uma foi o Aurélio Roscoe, que foi a pessoa que implantou a AD lá no Arsenal, foi um guru. Outra pessoa foi ele nem deve estar esperando isso, se tiver, ele nem deve estar assistindo, mas o outro foi o Hélio Ferreira, é o vulgo advogado, então ele me ajudou muito na questão de expressar, não é, conteúdo técnico, expressar ali o que você quer falar de uma forma muito legal em texto, tá? Então, um cara que sempre escreveu muito bem e eu gosto muito dele em relação a isso, tá? E outro que está na jornada aí, não é? É o Manuel, não é? O Manuel Dutra, né? Foi também um dos primeiros a, de fato, trabalhar com governança de dados, por isso que eu falo, de fato. Ele pegou, meteu a mão na massa, como eu coloquei, outras pessoas colocaram, né? É a pessoa que eu admiro bastante, tá? Fantástico. O que você faz para relaxar quando não está lidando com números e análises? Então, duas coisas, né? Não sei se você sabe, mas eu fui DJ também. Então, a minha faculdade, na época, eu ganhava muito pouco no Arsenal. Eu paguei fazendo som. Então, era DJ de festas, boates, né? E quando eu casei, aí eu fui, digamos assim, convocado a me retirar disso, né? Mas durante muito tempo. Então, vira e mexe, eu pego, monto, assim, fiz a obra em casa, eu botei isolamento, né, os vidros também. Aí eu ligo o equipamento em casa, às vezes fim de semana, e fico mixando ali, entendeu? E faço as Bacana. festinhas dos amigos também, né? E cozinha também, né? A questão gastronômica também, modesta parte, eu mando muito bem, né? Então, para assim, para os amigos, né, que estão, por exemplo, no meu Instagram ali, né, às vezes eu deixo os caras ali com muita vontade, muita fome, né, que eu pego, posto, coloco ali o passo a passo. Então, é a questão da culinária, não é, e a questão da música eletrônica, né? Maravilha. Uma palavra que define dados para você. Inovação. Um setor ou área que adoraria aplicar análise de dados. Olha, Flamengo. No Flamengo, no clube de futebol específico, Flamengo, né? Eu sou Bacana. flamenguista doente e eu acho que carece ainda, pelo que eu acompanho de fora, tá? Eu sei que tem a parte de privacidade muito bem feita, né? Mas usar o dado realmente como ativo, né? Poderia fazer muito mais coisas se tivesse uma governança bem ajustada ao negócio, entendeu? Clube de Bacana. futebol, Flamengo. E se não trabalhasse com dados, você seria DJ. um conselho para quem quer começar a explorar o mundo dos dados? Então, cuidado para não pular etapas, né? Então, por exemplo, se você quer ser realmente uma pessoa reconhecida, né? Você vai ter que mostrar credibilidade. E para você ter essa credibilidade, você vai ter que fazer várias entregas. E dessas entregas, às vezes, você vai passar por situações onde você vai errar, vai aprender ali. Então, não dá. Por exemplo, às vezes eu vejo uma pessoa, em um ano, ela sai de júnior para sênior. Ela está pulando etapa ali, né? Então, não pule etapas, né? Faça um filtro no que você
pega de material, né? Então, por exemplo, às vezes eu vejo, né? Eu dou mentoria, eu vejo isso às vezes, né? Eu faço mentoria. E aí você vai, pega, gasta um dinheiro ali, mas, cara, quanto é uma mentoria? E tu vai ver, pô, é R$ 200 algumas sessões. Você acha realmente se a pessoa é bem-sucedida, ela vai tirar algumas horas do dia dela para ganhar R$ 200? Acho que não. Então, assim, mentoria você pode até ter de um amigo, né? Então, por exemplo, tem as pessoas que trabalharam comigo que vira e mexe me procuram aqui. Pô, o que que tu acha? O que que eu faço? Cara, ali é 0800, entendeu? Mas às vezes eu vejo o pessoal, eu dou mentoria porque eu faço isso, eu tô toda hora em LinkedIn fazendo evento, não sei o quê, escrevendo e tal. E essa pessoa, ela trabalha? Ela tem tempo para fazer isso? Né? É claro que assim, quem não aparece não é visto, né? Não é lembrado. Mas tem que ter uma certa dose, né? Assim, você não pode ficar só aparecendo e cadê o teu trabalho, a sua experiência? Cadê a sua bagagem, né? Então, às vezes, o jovem, né, o mais novo, ele cai muito nisso, né? E no LinkedIn tem bastante, tá? Então, é filtrar o conteúdo, não é? Cuidado com esse negócio de mestre, não sei o quê. Eu vejo gente que fala que é mestre e não implantou para valer programa de governança de dados. Trabalhou em empresa que alguém implantou. Aí não implantou, não tomou toco ali em reunião, não teve gente querendo sabotar o programa e você ter que, não é, contornar ali. É disso que eu estou falando. Então, filtrar isso, não acreditar em algumas mentorias aí, né, que, assim, a pessoa às vezes sabe menos que você, tá? Fantástico o bate-papo nosso aqui, Bergson. Tenho certeza aí que deu vários insights aí na galera, muita movimentação aqui no chat. E o seguinte, o Pedro Dias está perguntando aqui o seguinte, falando, que maravilha, já coloquei na agenda para a semana que vem. Já tem algum tema definido? Tem, na verdade, o tema vai ser liderança feminina em dados, tá? Opa, São duas profissionais vamos chamar assim, da nova geração que mandam muito bem, não é? Eu considero bastante elas, não é? Gosto muito do trabalho que elas desenvolvem, não é? Então nada mais justo do que trazer elas duas para estar falando aqui, né, sobre liderança feminina em dados, tá? Eu vou falar os nomes aqui, né? Uma é a Fernanda, né? Fernanda Jacques, que é a gerente de governança de dados na Nelway, e a outra é a Fabi, né? A Fabiola Vitorino, que é gerente de governança de dados também na Alelo. Ela, inclusive, falou no evento do Manhã com Dados, né? Apresentou o case ali, né? Então, são duas pessoas, assim, que eu admiro muito o trabalho, e elas vão falar sobre liderança feminina. Aí, na outra semana, eu vou dar o spoiler geral aqui, né? à vontade. Vai falar com a minha... O ambiente é seu, meu amigo. Beleza. Na outra semana vai também falar uma pessoa que também ali, não é, eu admiro bastante, é da nova geração, né, que é o Rude, né, o Luiz Rude, tá? E ele vai estar falando sobre produtos de dados, tá? Então não percam as duas próximas edições, né? Eu vou estar só fazendo a moderação, né? Vou estar fazendo teu papel aqui hoje, né, Wagner? E aí essa galera aí muito qualificada, galera que entrega de fato, né? Vai falar aqui no Manhã com Dados. Maravilha. Então já coloca na agenda, tá, gente? Agora uma dica para vocês. É, não precisa se cadastrar novamente, inclusive você não consegue se cadastrar duas vezes, tá? Aqui na ferramenta. Então, se você já se inscreveu para participar do Manhã com Dados, por exemplo, no nosso programa, nossa série, não precisa. Você vai receber um e-mail também de lembrete, tá? Mas, como a gente sabe que e-mails é muito complicado, cai às vezes na caixa de spam por causa de uma palavra que a gente coloca de lembrete, vai lá na sua agenda, que seja no Google, que seja o Outlook, coloca lá toda sexta-feira, 9 horas da manhã, encontro obrigatório Manhã com Dados, e já coloca o link que está aqui na transmissão. Bergson, deixa aberto aqui para você, meu amigo. Despedir do pessoal que está conosco.
a todos e todas, né, a acompanhar as próximas sessões do Manhã com Dados. Vem muito conteúdo legal aí sobre dados para vocês. Ah, outra coisa importante, tá? Eu não sei o que está acontecendo com o LinkedIn, com muita elas não estão conseguindo atingir um público, né? Sim. Então, se vocês puderem curtir e compartilhar as chamadas, é legal, porque isso chega para outras pessoas também, tá? Isso. Então, eu sei que aqui não é YouTube, mas vai lá, dá um like, divulgar também esse trabalho. É isso aí, Bergson, maravilha. Então, ó, para quem tiver com a gente aqui, já entra lá no LinkedIn, já entra, procura lá BLR Data, vai ter lá na BLR Data o link, tá? E também procura o Wagner Drummond, ou a Digital Edu, que também vai ter as informações, tá? Ô, Bergson, não sei se eu te cortei aqui, porque deu uma travadinha. Se eu te cortei, me perdoa, tá? Maravilha. Beleza, então, pessoal? Excelente, Bergson. Até semana que vem, no dia, vamos pegar aqui, dia 11, às 9 horas da manhã, para mais uma edição do Manhã com Dados. Combinado, Bergson? Combinado, pessoal. Até dia 11. Tchau, Um tchau. abraço.